Olá, eu sou Mariana Gade e no vídeo de hoje eu vou te explicar que não é tão difícil assim fazer uma faculdade no exterior como a gente imagina. Não é tão fácil como algumas pessoas pensam, mas também não é tão difícil assim. É tudo uma questão de preparação e planejamento. Então, vamos lá, né? Muitas pessoas têm esse sonho de fazer uma faculdade fora, porque a gente vê em filme, a gente conhece pessoas que fizeram, a gente vê, né, ouve falar, vê vídeos, né, da experiência das pessoas e fica com essa vontade, né? Imagina, se fazer faculdade no Brasil já é uma coisa assim que você já tem, né? Muitas pessoas falam que são os melhores anos da sua vida. Imagina você ter essa experiência aliada a um intercâmbio, né? Como não deve ser a coisa mais maravilhosa? Você normalmente está na melhor idade, né? Que você acabou de adquirir sua independência, que você quer morar longe dos pais. E aí, quem sabe não fazer isso fora do Brasil? Então, vim aqui contar que não é tão difícil assim. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, claro, a gente sempre ouve falar daquelas faculdades mais renomadas, né? Harvard em Boston, Oxford na Inglaterra e por aí vai. Mas, quando a gente fala de fazer uma faculdade no exterior, não necessariamente a gente está falando de fazer essas faculdades. Existem faculdades em todos os lugares de todos os países. Toda cidadezinha que você for morar vai ter uma faculdade. Tanto que no programa de au pair, por exemplo, que é o programa que eu fiz, você tem que fazer o seu curso dentro de uma faculdade americana. Faz parte dos requisitos do programa para você cumprir o seu programa com sucesso. E por isso que eu acabei tendo essa experiência. Eu fui fazer o meu curso, né, num college perto de casa e depois acabei tendo a oportunidade também de fazer um semestre na Universidade de Princeton, por acaso, porque eu morava lá, na verdade não tão por acaso assim, porque inclusive o motivo de eu estender meu programa foi esse curso que eu queria muito fazer, mas por um acaso caí nessa cidade, né? Então, você tem oportunidades sempre de fazer faculdades em qualquer cidade que você tiver, fazer um curso dentro de uma faculdade, né? Mas não necessariamente o curso que você vai fazer vai ser numa das faculdades renomadas, né? O que nos Estados Unidos, por exemplo, eles chamam de Ivy League. Pode ser que você consiga também, não estou te subestimando, não estou dizendo que é impossível. Existem brasileiros que estudam em todas essas faculdades, mas não é a coisa mais fácil do mundo, não é qualquer um que consegue entrar, principalmente para fazer, por exemplo, um bacharelado, né? Um mestrado, né? Que é o que o pessoal mais procura nessas faculdades. Então, vamos pensar em faculdade como um todo, tá? Não as faculdades que a gente vê o nome na imprensa toda hora ou que a gente fica vendo toda hora falar, vendo em filme, né? Essas coisas assim. Lembrem, inclusive, que mesmo nos filmes sempre tem aquele que não consegue passar, aqueles que têm a maior dificuldade para entrar na faculdade que os pais queriam que eles entrassem. Então, imagina você como estrangeiro, né? Também vai ser um processo complicado para entrar nas faculdades mais renomadas. Mas você tem várias faculdades muito boas que não são tão conhecidas assim e que, inclusive, querem receber estudantes internacionais. Então, dependendo de onde a faculdade fica localizada, como que é a demanda, né, para estudar nessas faculdades, elas incentivam os estudantes internacionais a aplicarem para elas conseguirem ter um mix legal de pessoas lá dentro, para elas poderem proporcionar esse mix cultural, né, essa oportunidade dos estudantes locais interagirem com pessoas de outras culturas. Então, quanto mais você procurar pela faculdade menos falada, mais fácil vai ser seu processo de ingresso, na verdade. E imagina que legal você ter no seu currículo uma faculdade fora do Brasil. Não vai dar um peso diferente? Então vamos lá, vamos ver o que você precisa para isso. Quando a gente fala de fazer uma faculdade fora, não necessariamente é uma universidade, tá? No Brasil, a gente sempre pensa em universidade, a gente acha que é né, que tem um renome maior, né, do que você falar uma faculdade. Faculdade, universidade, a gente nem entende muito bem a diferença, porque no Brasil
é uma questão assim de cursos, de áreas de especialidade. Mas vamos entender uma coisa. No exterior, quando a gente fala de universidade, em geral, você está falando de cursos para pessoas que querem seguir a vida acadêmica, para pessoas que querem fazer um mestrado, um doutorado e querem seguir na área de pesquisa. Já uma pessoa que faz um college, aí sim, os colleges vão oferecer cursos que são voltados para o mercado de trabalho. Então, nos Estados Unidos e Canadá, que é mais comum essa prática, né, na verdade, então você vai ver que muitas vezes, né, por que eu falei college, não faculdade? Né, porque é onde você vai ter muito mais aplicação, né, vai aprender a fazer a prática da coisa, em vez de você ficar focado muito em teorias. E outra coisa legal, principalmente para estrangeiros, os colleges são menores, são mais receptivos. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar na Rider, que na verdade era uma universidade, tá? Rider University, só que o curso que eu fazia era dentro de um college da Rider University, porque também tem essa. Às vezes você vai fazer um curso que é dentro de um college que fica dentro de uma universidade. Tudo vai depender do curso que você vai fazer. Ou às vezes é separado mesmo, é só college, não tem universidade, que é o que acontece nos community colleges dos Estados Unidos, por exemplo. No college, você tem turmas menores, você normalmente vai ter mais pessoas para te ajudar, os cursos são mais voltados para a prática, e o fato só da escola ter um número, da sua sala de aula ter um número menor de estudantes e ter mais estudantes estrangeiros vai te ajudar a entender melhor as aulas, se adaptar melhor, fazer amigos, ser mais compreendido pelos professores que já vão estar mais acostumados a receber estudantes internacionais e que não têm tanto domínio da língua igual um nativo, né? E que não estão acostumados com a metodologia de ensino do país. Então, você só tem a ganhar fazendo um college. E normalmente brasileiro tem um preconceito contra college, falando, não, eu quero entrar numa universidade. A universidade ela vai ser mais cara e também ela vai ser assim, as aulas são mais naquele esquema de palestra. Eu fiz o curso, né, na Rider University, foi super legal, eu fiz 4 cursos lá, adorei. Os professores, eu mesmo como ouvinte, como estrangeira, não estava fazendo um bacharelado, por exemplo, né, não estava fazendo uma graduação, estava fazendo cursos aleatórios dentro, né, dos cursos oferecidos por eles. E os professores me ajudavam, me incentivavam, corrigiam minha lição mesmo sem valer nada. Então era muito legal, porque eu tive toda essa interação e eu realmente participei da vida acadêmica da mesma forma que qualquer outro estudante, com a vantagem de que eu pagava menos, na verdade, né? Só não tirei o certificado no final, que não era o que eu queria mesmo, né? Eu queria era ter a experiência, aprender vocabulário, ter essa vivência do idioma, né? Não queria um diploma da faculdade. Já quando eu fiz o curso na Universidade de Princeton, foi muito legal para eu entender como é que era, para eu ter a experiência, para eu ver como as pessoas da minha área aprendiam as coisas que eu aprendi aqui no Brasil, que para mim isso foi muito interessante mesmo, assim, né? Ver como as aulas que eu tive na minha faculdade eram lecionadas numa universidade desse porte, mas eu achei super chato. Para você ter uma ideia, a gente tinha dificuldade, inclusive, de fazer uma pergunta para o professor. Você tinha que gritar para conseguir fazer uma pergunta para o professor, porque você fica muito afastado. Eu vi o professor desse tamanhozinho quando eu estava na aula. E olha que a sala que eu ficava, como era um curso que não era tão procurado, a sala que eu ficava tinha, sei lá, acho que não chegava a ter 50 pessoas, mas era um esquema tipo um auditório, assim, o professor ficava lá no meio, a gente ficava pro alto, tanto que ele pedia para eu sentar no fundo, né, como eu era ouvinte, eu ficava lá para trás, eu nem enxergava o professor direito, e eu ouvia o professor de um jeito assim tão abafado, tão baixo, que me dava sono, assim, vira e mexe eu dormia, começava a dar umas pescadas na aula dele, não via a hora de ir embora. E olha que era o curso que eu realmente queria fazer, que foi por isso que eu lutei tanto para ficar mais tempo lá. Então imagina, né? Foi até um pouco frustrante, foi uma experiência muito legal, eu fico muito feliz de ter tido essa experiência, mas para você ter uma ideia, eu não terminei o curso, eu não segui até o final, porque era tão chato, eu não estava aproveitando nada das aulas, e estava chegando no finalzinho do meu programa, eu tinha várias outras coisas para fazer, né, tinha organizado, teve um dia lá que eu faltei na aula para fazer mala, então
tinha outras coisas para fazer mais importantes do que o curso que eu queria fazer o tempo todo, para você ter uma ideia. Não gostei, não foi minha cara. E acho que ainda eu peguei uma turma legal, assim, porque tinha interação com os professores, tinha gente que fazia pergunta, o professor fazia perguntas porque ele queria que a gente participasse da aula, e ele era um fofo, assim. Ele conversava comigo de vez em quando, né? Mas minhas amigas que foram para a parte de matemática, estatística, que era o forte, né, da universidade, falaram que elas pegavam turmas assim com 100 alunos, 120 alunos. Então, elas realmente tinha hora que elas não ouviam nada. Então, imagina você como estrangeiro, ainda se adaptando a ouvir a língua, tudo isso, passando por essa situação assim, né? Você desanima, né? Você tem mais dificuldade para entender o conteúdo. Então, principalmente se vai ser sua primeira experiência no exterior, né, dentro de uma faculdade, recomendo você primeiro procurar um college para depois, né, se você realmente quiser se aprofundar, aí você vai para uma universidade para se especializar, mas não queira já começar na universidade, vai ser mais difícil a adaptação, além de ser mais caro, porque você pode pegar os anos de college e tirar depois lá do final na universidade também, então sai mais barato, uma coisa que todo mundo ganha. E brasileiro, por ter esse preconceito, às vezes acaba não indo para o exterior fazer uma faculdade, achando que vai ser um preço cabuloso, ou fica lá se matando tentando aplicar para bolsa de estudos, e aí às vezes você é aceito, mas daí eles cortam as bolsas. Tem várias coisas assim que podem acontecer, que às vezes você aplicando para um college ia ter muito mais vantagens e ia conseguir fazer de uma forma bem mais fácil. Outra coisa muito legal também é que, além da questão de você estando no college, né, você pode começar seu curso no college, depois migrar para uma universidade, né, para fazer um curso mais voltado para a área acadêmica. E outra coisa também é que o formato dos cursos na maioria dos países no exterior são diferentes do Brasil. Não é igual aqui, que a gente escolhe o curso que a gente vai fazer com 17, 18 anos e aí tem que terminar esse curso, né? Ou então você perde, no máximo você consegue aproveitar algumas disciplinas. Não, na maioria dos países, você vai escolhendo disciplinas, né? No caso dos Estados Unidos é super livre, você vai escolhendo as disciplinas, tanto que você tem até os seus counselors, né? Os consultores acadêmicos, para você não escolher disciplinas muito aleatórias e depois não conseguir se formar, para você ter uma ideia. Ou você tem, né, alguns países, no Canadá, por exemplo, que você não vai ficar escolhendo as disciplinas na maioria das vezes, né? Você fecha mesmo um curso, mas você vai tendo níveis, né? Isso acontece no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, que você pode se matricular para um certificado dentro de um college. Aí você gostou dessa área, você fica mais um ano e tira o diploma. E aí são 2 anos. Aí você tem o Advanced Diploma, que são 3 anos. E aí no 4º ano você tira o bacharelado. Mas o legal disso é que, por exemplo, você tira um certificado de business no primeiro ano. Você pode seguir para qualquer área relacionada com business, que são quase todas. Então, por isso que a gente indica muito para quem ainda está com dúvida de que curso vai fazer um certificado em business, porque aí você depois pode migrar para várias áreas e você não vai perder esse primeiro ano que você estudou. Não é igual você entrar numa faculdade no Brasil, que você faz um ano, não gostou e daí você perde esse primeiro ano, que normalmente o primeiro ano você acaba realmente perdendo, que você pode aproveitar pouquíssimas disciplinas se você mudar de curso. Ou você vai mudando para uma outra coisa, ou no caso, né, nos Estados Unidos, você inclusive tem a faculdade de Liberal Arts, que é basicamente uma faculdade para quem não sabe o que quer fazer da faculdade. Então você vai fazendo várias disciplinas e aí no final você escolhe, né, o seu major e o seu minor. Então você tem várias opções para você ir mudando dentro do curso que você já está fazendo antes de você se formar, né? E você não precisa decidir isso antes da matrícula, o que é muito legal. Então pensa, você vai estar economizando tempo e dinheiro, porque às vezes no Brasil você se matricula num curso, não gosta, se matricula em outro, não gosta, pronto, você já fez 2 anos a mais de faculdade e normalmente você pagou por pelo menos uma delas, porque normalmente você não vai sair entrando em faculdade pública toda hora, né? Não é tão fácil assim. Se você tá entrando em pública, às vezes até mais anos ainda investidos tentando passar no vestibular, né? Então, às vezes acaba sendo mais fácil. Se você não sabe o que quer fazer da vida, vai fazer
ano de college em qualquer país. Você pode fazer um ano de college e voltar com um certificado de alguma coisa e já usar isso como uma especialização numa área de trabalho, ou você pode continuar lá e aí de lá você vai escolhendo o que você vai fazer. Então você nunca vai perder fazendo um ano de college se você não sabe o que você vai fazer, né, da vida quando você se forma no ensino médio. É o melhor conselho para uma pessoa que não sabe o que quer fazer, em vez de você pegar, se matricular em qualquer faculdade no Brasil ou ficar fazendo um ano de cursinho só porque não sabe o que quer fazer na faculdade. Faz isso no exterior, que aí você pelo menos desenvolve um idioma. E aí você também tem toda essa vivência, acaba adquirindo uma experiência profissional, acaba ingressando em alguma área, conhece se gosta dessa área ou não, conhece se gostou do país ou não, se adaptou ou não, e se quer continuar lá ou se quer voltar. Então sempre você vai sair ganhando fazendo pelo menos um ano de college. Tá, mas aí vamos lá. Falei, e ainda não falei o que você precisa para entrar na faculdade, né? Então, cada faculdade vai ter um requisito diferente, claro, mas algumas coisas são básicas. Se você vai passar um ano fora, você tem que comprovar, como com qualquer programa de intercâmbio, que você tem dinheiro para se manter por um ano fora, mesmo que você não trabalhe. Ah, mas o país que eu vou me dar permissão para trabalhar. Não tem problema, você tem que comprovar que você consegue se manter lá, mesmo se você não conseguir emprego. Por que isso? Nós estamos vivendo uma situação que prova totalmente por que disso. Porque se você tá numa situação, se acontece alguma coisa, diminui o número de empregos, se acontece alguma coisa com você, você tem algum problema de saúde, ou se você só não consegue arranjar emprego, ou não consegue conciliar os estudos com o emprego, você precisa comprovar que você não vai precisar de uma ajuda do governo. Porque o governo não tá lá para ficar te ajudando, né? Ele quer receber os estrangeiros, mas ele quer que você seja autossuficiente. Ele tá lá oferecendo a educação, né, do país dele para você. E quem tem que se sustentar lá é você. Você que tem que ser responsável pelo seu sustento, né? Então você tem que comprovar que você tem como ficar pelo menos um ano fora quando você se matricula numa faculdade. E aí cada país vai ter a sua exigência, né, financeira. Esse dinheiro não precisa estar no seu nome, na maioria dos países, né? Na Alemanha agora eles colocaram uma regra nova que o dinheiro precisa estar já numa conta em euro, né? Que isso acabou dificultando um pouco mais o processo de visto para a Alemanha. Mas nos outros países, por exemplo, se seus pais têm uma aplicação, tem um investimento lá que tem um dinheiro legal, vó, tio, tia, de preferência um parente mais próximo possível, né? Pai e mãe são sempre os mais aconselháveis, mas tudo depende de como que a gente monta o seu processo de visto, né? Então, você não precisa falar, meu Deus do céu, eu tenho 18, 19, 20 anos, como é que eu vou tirar, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Calma, não precisa ser o seu dinheiro, é o dinheiro de outra pessoa. Você precisa ter o dinheiro para pagar o curso. Ai, mas é caro! Bota na ponta do lápis quanto custa uma faculdade boa no Brasil. Mesmo que você faça uma faculdade pública, tem toda a questão de material, transporte, a locomoção, né, como um todo. Normalmente na faculdade pública você tem mais dificuldade para conseguir emprego porque os campos são mais afastados e os horários de aula são mais doidos. Então, coloca tudo isso na ponta do lápis, quanto você gastaria fazendo a faculdade aqui e quanto que você vai fazer fazendo a faculdade no exterior. Muitas vezes acaba dando na mesma, tá? E além da comprovação, aí aquelas questões básicas de um visto para qualquer país. Você tem que comprovar vínculos com o Brasil, ou seja, você não pode ter ficado tanto tempo ocioso depois que você terminou o ensino médio. Você tem que justificar, né, tudo, né, por que você quer fazer isso, né, por que você quer fazer a faculdade fora. E você precisa falar o idioma. Dependendo da faculdade que você for fazer e do país para onde você for, você não precisa ter um nível de proficiência assim muito avançado do idioma. Às vezes o intermediário já é o suficiente, principalmente para quem vai fazer um curso básico, né? Um certificado, por exemplo, como foi o exemplo que eu dei. Mas você precisa falar o idioma. Você vai estar ouvindo pessoas te dando aulas em inglês, em alemão, a língua que seja.
Então imagina como que você vai fazer um trabalho acadêmico, como que você vai entender, conseguir fazer todas as leituras, você vai ter que ler pra caramba na faculdade. Então você já tem que ter domínio do idioma. Não adianta chegar e falar que você se vira, porque você não se vira. Mesmo quem já tem o domínio do idioma sofre no começo, não é fácil não. É uma metodologia muito diferente da nossa. Então você precisa, no mínimo, conseguir se comunicar muito bem, tanto de forma escrita quanto de forma oral. Você vai ter que conseguir fazer uma apresentação de trabalho no primeiro dia, se precisar. Você vai ter que participar de um debate no primeiro dia de aula, se precisar. E muito provavelmente você vai ter que escrever várias redações já logo na primeira semana. Porque a primeira coisa que o professor de faculdade adora mandar fazer no exterior é mandar você fazer um essay, que é uma redação, uma dissertação, que é muito chato de fazer, que você tem que seguir todos os moldes deles. Você vai perder mais tempo descobrindo o que você tem que fazer, o molde certinho que você tem que seguir, do que realmente com o conteúdo. Então você tem que chegar 100% preparado para conseguir estudar em outro idioma. E aí, por exemplo, que nem eu comentei, já comentei algumas vezes, que faculdade na Alemanha é gratuita. Mas não é fácil assim, ela é gratuita para quem fala muito bem alemão. Então você precisa dominar o idioma até para conseguir o visto, não só para conseguir entrar na faculdade. E outra coisa muito importante, principalmente para brasileiros que adoram deixar tudo para a última hora, é que você vai precisar fazer tudo com muita antecedência. O processo de aplicação para a faculdade, por exemplo, se você quer entrar para a turma de setembro, que normalmente é quando começa o ano acadêmico, tá? Então é legal se preparar para entrar em setembro, apesar de muitas faculdades terem intakes em janeiro. Em setembro você vai ter mais oportunidades normalmente. Então, se você quiser entrar em setembro, em janeiro você já tem que estar meio com tudo pronto e olhe lá se não for antes. Se for uma faculdade muito concorrida, em janeiro você já tem que estar enviando toda a documentação para eles. Algumas vão aceitar até março, abril até maio eu já vi também, dependendo, porque inclusive tem faculdade que tem bastante intake, Tem uns 4 intakes por ano. No Canadá é muito comum você ver 4 intakes por ano, dependendo do curso, quando são cursos muito concorridos, Mas se você deixa para a última hora, você pode ter imprevistos. Olha quanta documentação você vai ter que juntar. Você vai precisar de um monte de documento traduzido juramentado. É possível que a faculdade te exija mais documentos além dos que você mande. Dependendo do curso que você for fazer, além de aplicação, redação, você precisa mandar um portfólio junto. E aí, às vezes, vai ter faculdade que ainda vai pedir para você mandar as coisas por correio. E aí, você tem que fazer todo o processo de aplicação. Depois, você tem que fazer todo o processo de pagamento, para depois você receber as cartas e poder aplicar para o seu visto. E o visto normalmente vai demorar uns 3 meses também. Então é importantíssimo, assim, se você for entrar em setembro, que até comecinho de junho você já esteja com tudo pronto, 100%, para você poder aplicar para o visto e não correr o risco também de atrasar, porque eles colocam lá na regra, inclusive, que estudantes internacionais têm um prazo limite para chegar, mesmo que atrase, e eles colocam justamente isso. Se seu visto atrasar, você tem até tal data para chegar, senão você corre o risco de perder a vaga ou ser transferido automaticamente para o próximo intake. Então, esteja preparado para começar tudo com pelo menos 1 ano de antecedência para poder evitar qualquer imprevisto ou pelo menos poder se preparar, para a maioria dos imprevistos que aparecerem no caminho. E aí aquela pergunta que não quer calar, Mas tem faculdade pública? Tem como estudar de graça? Tem como conseguir bolsas de estudo? Sim. Essas bolsas de estudo vão ser integrais? Não sempre, na maioria das vezes não. Mas é sempre bom a gente lembrar que existem várias possibilidades. É o que eu falei. Se você procura, por exemplo, uma faculdade, um college, numa cidade mais afastada, tanto o seu custo de vida quanto o custo da tuition, o custo do curso, vão ser mais baratos. E aí, às vezes, você, em cima disso, ainda tem um desconto para estudantes brasileiros. É aquele negócio que eu tava falando. Às vezes acaba saindo mais barato do que fazer uma faculdade no Brasil. Então, colocando tudo na ponta do lápis,
Sem contar, por exemplo, dependendo do país que você for, você vai ter permissão para trabalhar e às vezes vai ser mais fácil você conciliar o trabalho com os estudos do que você faria aqui no Brasil, porque você não tem todo aquele tempo que você demora com transporte, né? Para quem mora em São Paulo, por exemplo. Quanto tempo você demora chegando na faculdade, depois indo trabalhar, depois fazendo estágio, blá, 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 blá. É muito tempo. Então, põe tudo na ponta do lápis, vê tudo que você vai ganhar com isso e você vai ver que super compensa. Às vezes você não ficar se matando para conseguir uma bolsa integral numa universidade internacional e sim fazer um college com um valor mais barato. Nos Estados Unidos, por exemplo, os community colleges vão ter uns valores assim super acessíveis para estudantes internacionais, inclusive. Então, não perca essa oportunidade. Quer fazer uma faculdade fora? Começa a pesquisar, começa a juntar dinheiro, começa a fazer isso lá no 9º ano, no 1º ano do ensino médio, para não correr o risco de chegar lá no 3º ano e não conseguir fazer tudo e ficar um ano ocioso. Já começa a se preparar com muita antecedência. Se tiver a oportunidade, vai fazer um programa de férias perto da faculdade que você quer estudar para conhecer a cidade, ver como é que você se adapta, conhecer o campus pessoalmente antes de já ir direto morar lá. Você tem a possibilidade de conhecer para ver como é que são as acomodações do campus, fazer um tour pelo campus. Existem vários programas de férias, inclusive, que são para você ir conhecer faculdades no exterior. Então, não perca essa oportunidade. Já começa a pesquisar, já começa a ver o que você precisa, que você vai ver que não vai ser tão difícil assim, às vezes vai ser mais fácil do que fazer uma faculdade no Brasil. E qualquer coisa que precisar, é claro, pode me chamar, pode contar comigo. Vocês sabem que eu faço essa consultoria bem completa, eu sou especializada em faculdades no exterior, inclusive, então qualquer coisa é só falar comigo que eu começo a fazer todo esse planejamento a longo prazo para você, para a gente colocar na ponta do lápis quanto você vai precisar de dinheiro, o que você vai precisar de requisitos. E quanto melhor for, né, o seu perfil, mais chances você tem. E eu não tô falando de dinheiro aí, tô falando de nível de idioma, tô falando de experiência acadêmica, notas no ensino médio, que conta, as suas notas no ensino médio vão contar para você entrar numa faculdade no exterior, trabalho voluntário. Quanto mais a gente for agregando coisa aí no seu perfil, maiores as suas chances de fazer a faculdade fora e às vezes até conseguir um valor mais acessível. Então, vamos planejar isso com antecedência? Pode contar comigo. Qualquer dúvida que você tiver, deixa comentário. Obviamente, não se esqueça de curtir esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva, né? Para não perder os próximos vídeos. E todo dia eu tô lá no Instagram, no Facebook, dando várias dicas para quem quer fazer o intercâmbio. Então, me segue lá pra gente estar conversando todos os dias e eu te ajudar com todas as suas dúvidas. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu não te ajudei, mas tenho como ajudar um colega seu, compartilhe este vídeo. E se eu te ajudei, mas o seu colega também quer saber, compartilha do mesmo jeito. Até a próxima. Tchau!